Quando você ouve a palavra Páscoa, o que vem à sua mente? Ovos coloridos? Coelhinhos fofos? Presentes e chocolates? Mas e se eu te dissesse que, muito antes de tudo isso, a verdadeira Páscoa começou com sangue, portas marcadas e uma noite que mudaria o destino de uma nação inteira? E mais, que essa mesma história aponta para um sacrifício ainda mais profundo, uma ressurreição que transformou o destino de toda a humanidade? Hoje, você vai enxergar a Páscoa como você nunca viu antes. Prepare-se, porque esta é a história da maior libertação que o mundo já presenciou. Vamos voltar ao princípio. Quando a Páscoa era um grito desesperado de libertação. Muito antes de ser associada a ovos de chocolate ou símbolos comerciais, a Páscoa nasceu em uma noite dramática no coração de um povo oprimido. O cenário era o Egito, um império poderoso que havia transformado os filhos de Israel em escravos, afundados em miséria e lágrimas. Depois de 9 pragas que abalaram a nação, chegou o momento decisivo. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas Deus, em sua misericórdia, ofereceu um caminho de salvação. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar suas portas com o sangue. Aquela marca seria o sinal. Quando o anjo da morte passasse, pouparia todos que estivessem sob a proteção do sangue. Naquela noite, uma nova história nasceu. A história de um povo que não seria mais escravo. A história de uma aliança baseada na fidelidade de Deus. A história de uma libertação que ecoaria através dos séculos, até culminar na cruz do Calvário. A verdadeira Páscoa começou como um grito de liberdade, um grito de esperança. E cada detalhe daquela primeira noite apontava para algo ainda maior, para um cordeiro perfeito que mudaria o destino não apenas de uma nação, mas do mundo inteiro. Mas o que muitos não percebem é que aquele cordeiro simples, sacrificado às pressas na noite da libertação, não era apenas um símbolo para aquele momento. Ele era uma sombra, uma profecia silenciosa, um eco que apontava para algo muito maior que ainda estava por vir. Naquela primeira Páscoa, o cordeiro escolhido precisava ser sem defeito, puro, sem mácula. Não poderia ser qualquer animal. Deus ordenou com precisão. Deveria ser perfeito. Esse detalhe aparentemente técnico escondia um segredo profundo. O cordeiro da primeira Páscoa era apenas uma representação do cordeiro definitivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também seria sem pecado, sem mancha, completamente puro. Assim como o sangue do cordeiro nas portas salvou os primogênitos da morte naquela noite no Egito, o sangue de Cristo seria derramado na cruz para salvar toda a humanidade da morte eterna. Cada faca que cortava um cordeiro pascal, cada porta marcada com sangue, cada família que esperava em temor naquela noite, tudo estava ensaiando o maior ato de amor que a história testemunharia séculos depois. O Cordeiro da Páscoa não era apenas um resgate temporário, ele era um retrato do resgate eterno que só seria completado em Jesus. E enquanto o Egito dormia, em pranto naquela noite de libertação, o céu já sussurrava uma promessa. O verdadeiro Cordeiro viria, e seu sacrifício mudaria o destino do mundo. Mas como exatamente o sangue, algo tão comum na cultura antiga, se tornaria o fio invisível que costura toda a história da salvação? Não perca. A conexão entre o sangue nas portas e o sangue derramado na cruz vai surpreender você. O Cordeiro da primeira Páscoa era uma promessa viva, mas agora precisamos entender. O que o sangue nas portas das casas tem a ver com a cruz ensanguentada no alto de um monte em Jerusalém? A conexão é mais profunda e mais poderosa do que muitos imaginam. Naquela noite escura no Egito, enquanto a morte rondava silenciosa, havia um único refúgio: o sangue. Não a força humana, não a riqueza, não a posição social. Somente aqueles que estivessem cobertos pelo sangue seriam poupados. O sangue era o sinal. O sangue era o preço. O sangue era a vida sendo trocada por vida.
Séculos depois, em outro momento igualmente sombrio da história, um cordeiro perfeito seria pendurado em uma cruz de madeira. Seu sangue, desta vez, não seria passado sobre portas físicas, mas sobre as portas invisíveis dos corações humanos. Assim como no Egito, onde o anjo da morte respeitou o sinal do sangue, hoje a morte eterna não pode tocar aqueles que estão marcados pelo sangue de Cristo. Não porque mereçam, mas porque o sacrifício foi aceito por Deus em seu favor. O sangue nas portas e o sangue na cruz são dois marcos de uma mesma história. A história de um Deus que resgata, de um amor que se entrega, de uma promessa que jamais falha. Cada gota derramada no madeiro gritava silenciosamente: está consumado. A mesma libertação que começou nas casas simples do Egito, agora se estendia aos confins da terra, para todos os que crerem. Mas o que Jesus fez na última ceia selou ainda mais essa conexão entre o antigo e o novo. O que parecia apenas uma refeição de despedida, na verdade, escondia o nascimento de uma nova aliança, eterna e inquebrável. Você vai se surpreender. O sangue nas portas salvou o primogênito. O sangue na cruz salvou a humanidade. Mas havia um momento crucial que selaria essa conexão para sempre. Uma refeição íntima, entre amigos, uma ceia que mudaria o destino espiritual de toda a história. Na véspera da sua crucificação, Jesus reuniu os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Era o costume judeu: comer o cordeiro, relembrar a libertação do Egito, honrar a história que os havia formado como povo. Mas naquela noite algo diferente aconteceu. Jesus não apenas relembrou o passado, ele reinterpretou a Páscoa diante de seus olhos. Tomando o pão, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E tomando o cálice, afirmou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em uma única ceia, Jesus anunciou o fim da velha Páscoa e o início de uma nova aliança. A libertação física do Egito era apenas um eco. Agora seria uma libertação espiritual, eterna, para todos os que crescem. O pão não era apenas comida, era um símbolo do corpo partido. O vinho não era apenas bebida, era um prenúncio do sangue derramado. Na última ceia, o Cordeiro de Deus não apenas falou sobre salvação, ele se entregou como o próprio sacrifício. Naquela mesa simples, o céu e a terra se encontraram, e uma nova história de esperança começou a ser escrita. Não em pergaminhos, mas nos corações. Mas o que aconteceu nas horas seguintes àquela ceia sagrada iria mergulhar o mundo no silêncio mais pesado da história. Um silêncio que parecia derrota, mas que escondia o triunfo da eternidade. Prepare-se para mergulhar nesse mistério. Naquela noite da última ceia, Jesus não apenas partilhou o pão e o vinho, ele iniciou a caminhada mais dolorosa e gloriosa da história humana. Uma jornada que ligaria o clamor dos escravos do Egito ao eco de um brado solitário em uma cruz romana. Está consumado. Mas para entender o poder dessa jornada, precisamos reviver seus passos. Séculos antes, no Egito, o povo de Deus estava preso sob grilhões visíveis, correntes reais, chicotes cruéis, injustiça opressora. E Deus enviou um libertador, Moisés, um homem que enfrentaria reis e abriria o mar com seu cajado. Agora, em Jerusalém, outro libertador surgia. Não empunhando uma espada, mas carregando uma cruz. Não libertando com pragas e milagres visíveis, mas com lágrimas, sangue e um amor que o mundo jamais compreenderia completamente. Cada golpe de chicote nas costas de Jesus ecoava como os lamentos dos escravos no Egito. Cada passo doloroso até o Gólgota era um grito silencioso de redenção. Assim como Israel atravessou o Mar Vermelho para uma nova vida, Jesus atravessou o Vale da Morte, para abrir um novo e vivo caminho para todos nós. Ele não apenas libertou um povo de um império humano, ele libertou toda a humanidade do império do pecado e da morte. A cruz se tornou o novo êxodo. O madeiro ensanguentado se tornou a nova porta marcada.
O sangue, mais uma vez, seria o sinal da passagem da morte para a vida. Do Egito ao Calvário, Deus mostrava o mesmo amor, um amor que não mede esforços para resgatar os que Ele ama, mesmo que isso custe tudo. Mas se a cruz parecia o fim, o silêncio do sábado escondia um segredo divino. O mundo pensava que tudo estava perdido, mas Deus já preparava a maior reviravolta da eternidade. No próximo momento, vamos mergulhar nesse silêncio que antecede o milagre. A cruz estava vazia, o corpo ensanguentado, sepultado. O mundo mergulhou em silêncio. Mas enquanto os homens choravam a derrota, o céu já preparava a maior vitória que a terra jamais testemunharia. O sábado chegou, como um corte profundo na alma dos discípulos. O mestre estava morto. Aquele que prometera vida, agora jazia atrás de uma pedra fria. O silêncio daquele sábado foi ensurdecedor. Não houve milagres visíveis, não houve sinais nos céus, apenas luto, medo, dúvidas. Para muitos, parecia o fim. Para outros, era a confirmação de que talvez tivessem acreditado em vão. Mas o que ninguém via era que, no reino invisível, algo extraordinário estava acontecendo. O sábado era o tempo da espera, o tempo da fé sem evidências, o tempo em que Deus trabalhava no oculto, preparando a pedra a ser removida, o corpo a ser glorificado, a história a ser reescrita para sempre. Assim como a semente parece morta no solo antes de brotar para a vida, o corpo de Jesus descansava na terra, enquanto a promessa da ressurreição fervia invisível, pronta para explodir em glória. O silêncio de Deus nunca é sinal de abandono, é o prenúncio do milagre. Enquanto Jerusalém adormecia em desespero, o céu segurava a respiração, porque o terceiro dia já estava amanhecendo. E no raiar daquele terceiro dia, as trevas seriam vencidas, a morte perderia seu trono, e a humanidade conheceria a verdadeira definição de esperança. Prepare-se, o que vem a seguir é o clímax da maior história já contada. O sábado havia passado. A madrugada do terceiro dia chegou, e com ela, uma nova criação nascia em meio às sombras. Antes mesmo que o sol despontasse no horizonte, algo sobrenatural rompeu o silêncio da morte. A pedra não foi removida por mãos humanas. Um terremoto sacudiu a terra, anjos desceram do céu, e o túmulo, que havia sido lacrado pela desesperança, foi aberto pelo poder da vida eterna. Jesus ressuscitou. O cordeiro que havia sido imolado, agora se erguia triunfante, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Nenhuma força humana, nenhum império, nenhuma treva foi capaz de detê-lo. E naquele momento, o destino da humanidade mudou para sempre. A ressurreição não foi apenas uma vitória dele, foi a nossa vitória, a nossa esperança, a nossa nova vida. Cada lágrima derramada no silêncio do sábado agora se transformava em cântico de júbilo. Cada dúvida se tornava certeza. Cada medo se dissipava diante do poder avassalador da vida, que venceu a morte. O cordeiro que foi morto, agora reina como o leão invencível. A cruz que parecia o fim, tornou-se o trono da maior glória que o universo já contemplou. E porque ele vive, nós também viveremos. Mas a história não termina na ressurreição, porque a verdadeira Páscoa não é apenas uma lembrança do que Cristo fez. É um chamado vivo para quem nós somos agora. E no próximo momento vamos descobrir o que essa nova vida significa para você. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico para ser lembrado. É uma nova realidade para ser vivida. E a pergunta agora é: como podemos celebrar, honrar e viver essa vitória todos os dias? Quando o anjo anunciou: ele não está aqui, ele ressuscitou, uma nova era começou. A Páscoa antiga, a libertação do Egito, apontava para esse momento. O dia em que a verdadeira liberdade seria selada no céu e na terra. Celebrar a Páscoa hoje é mais do que festas, tradições ou símbolos. É reconhecer que o sangue do mito de
Cordeiro vivo marca a nossa história. É lembrar que onde havia morte, agora há vida. Onde havia condenação, agora há graça. Onde havia desespero, agora existe esperança que não pode ser apagada. A ressurreição nos chama para viver como novas criaturas, livres do passado, cheios de propósito, transbordando o amor daquele que venceu por nós. É tempo de deixarmos o túmulo para trás. Tempo de romper com a escravidão das antigas correntes. Tempo de andar como filhos da luz, como testemunhas vivas de que a morte já não tem mais a última palavra sobre nós. A nova Páscoa é um convite, não apenas para crer, mas para viver ressuscitado todos os dias até que Ele venha. Hoje você sente que algo dentro de você ainda está preso no silêncio do sábado. Lembre-se, o domingo já amanheceu. Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, há vida abundante para você também. Não importa o que ficou para trás, não importa quantas pedras tentaram fechar sua história. O Deus que removeu a pedra da sepultura é o mesmo que hoje te chama para viver o milagre da ressurreição. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa de esperança hoje. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e revelar o poder transformador da Palavra de Deus. E deixe nos comentários: eu vivo pela ressurreição de Cristo. Queremos orar e celebrar essa nova vida junto com você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.